Shalom Hashem, nesse que vos fala Alf, nesse 2019, dezembro 24, quinta-feira. Segunda epístola de João é a menor epístola do Novo Testamento. E é o menor livro da Bíblia. João escreve a uma senhora eleita, falando sobre a verdade, que ficou para sempre com os cristãos, e que os seus filhos andavam no amor da verdade. E João também fala do mandamento que precisamos seguir e dá alguns conselhos para não saudar nem se comunicar com os que levam o engano e não andam segundo a doutrina de Cristo. João escreveu da Ásia para essa senhora que provavelmente estaria na Ásia. Seria provavelmente Maria ou Maria, mãe de Tiago Menor, esposa de Cleófas, cunhado de Maria, mãe de Jesus. A Ásia fica hoje na atual Turquia, em Éfeso aqui. Esta epístola ela já tem uma certa idade, ela é mais antiga que as demais epístolas. É provável que João já a escreveu já preso em Patmos ou depois da sua prisão, depois da sua libertação. E João vai nos dar importantes indicadores da verdade, da sã doutrina. Ele combatia o que aqui na Ásia estava se desenvolvendo, o gnosticismo, que dizia que Jesus não veio em carne, que a carne para nada serve, que é a doutrina pagã romana, greco-romana, babilônica. E não criam esses religiosos enganadores, não criam na ressurreição, pois nunca tinha havido a ressurreição entre a humanidade. Então não se poderia crer numa coisa que nunca foi visto na Terra, né? E a dificuldade do cristianismo é exatamente esta: convencer a humanidade que a primícia de uma ressurreição do corpo celeste aconteceu em Cristo. E que aqueles que creem em Cristo também entrarão nessa primícia da ressurreição, que vai se consumar na vinda de Cristo para a igreja. E o mundo seguirá a grande tribulação e o juízo final. E o personagem que comanda este mundo sem fé chama-se Anticristo. E os seus seguidores seguem essa doutrina greco-romana babilônica do gnosticismo, e que não há ressurreição dos mortos. Como também Paulo combateu lá em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Então, os apóstolos tinham essa luta diária contra esta heresia pagã, que era o cerne, o fundamento do paganismo, que foi sendo derrotado pela pregação do Evangelho. E, por isso, depois de o cristianismo enfrentar a perseguição dos judeus aqui na Judéia, em Israel, da época romana, os cristãos já começavam a dominar o Império Romano e foram perseguidos então pelos pagãos, que temiam que eles tomassem o poder de Roma aqui na Itália. Então João foi preso aqui na ilha de Patmos, segundo conta os pais da igreja, porque o imperador das perseguições, Domiciano, ou Nero, o jogou dentro do azeite quente e ele não morreu.
Então ele o exilou, e depois ele recebeu o Apocalipse nessa ilha de Patmos, aqui na Grécia, e ele recebendo o Apocalipse, ele nos contou toda a história da civilização, como será a civilização, o que as igrejas da Ásia, que João supervisionava como arcebispo de Éfeso, estavam fazendo de errado e estavam fazendo de certo, quais os galardões, até que ele mostra mesmo, com João arrebatado, toda a igreja coroada no céu, reinando com Cristo e recebendo os que ficaram na grande tribulação e não negaram o testemunho de Cristo. Vamos voltar para a segunda carta de João. João nos fala que teremos uma recompensa, mas nós precisamos perseverar. Ele fala que nós devemos fugir da prevaricação, que é a apostasia, se afastar, e das religiões e dos homens enganadores que não seguem essa doutrina da verdade que fica para nós para sempre. Vamos então ao texto. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Essa é a dupla da virtude de João, verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então aqui ele está dizendo que Jesus disse, que Jesus repetiria as palavras do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Então veja, cuidado aí, irmãos, né, que pensam que amar é dar cesta básica, ajudar o pobre, os excluídos, os atrasados, os forasteiros, não. Amar é andar segundo os mandamentos do Pai, que foi entregue e repetidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado em você se envolver com seitas de enganadores, gnósticos, como os kardecistas de hoje, do tempo de hoje, que dizem que há reencarnações, que há evoluções, éons, que a sabedoria pagã é tão alta como a verdade cristã, etc. Teosofia, né? Que Lúcifer é luz, etc. Então, cuidado. Amor não é fazer bem ao próximo, não. É andar segundo os mandamentos do Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai falar lá na frente que para esses enganadores nós não devemos nem saudá-los, muito menos aceitá-los em nossa casa. Então cuidado também com os mormons, né? Que vieram aí com uma revelação nova de um espírito de índio, né? Sem carne. Cuidado com essas revelações de espírito sem carne. Porque a revelação Deus deu aos apóstolos que viram a glória e a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo em carne, no Monte Santo, Tabor. E aqui ele diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, verso 6, os quais não conheço, confesso que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é o enganador e o anticristo. Eu mesmo vi um espírito, um vulto, sobre a minha capela, pensava que era Jesus, mas não vi o seu rosto. E eu descobri lá em Jó, capítulo 4, que ele fala desse espírito maligno, que a gente não vê o rosto de noite e que aparece para nós. Você vê que o Antigo Testamento ele mostrou todo o mal espiritual e para que nós pudéssemos usá-lo para perceber e julgar os espíritos, como João nos adverte. Então, João está avisando,
os cristãos. Já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, está o enganador e o anticristo. Então, cuidado com a doutrina de aparições de Maria, da eleita Maria, sem carne. Cuidado com essas coisas, porque ela desvia da doutrina de Cristo. E se ela não segue essa doutrina de João, que é a verdade que fica para sempre conosco, e com a Maria eleita, e com essa senhora eleita, que provavelmente é Maria ou Maria, mãe de Tiago Menor, cuidado, é o demônio se passando, pode ser o demônio se passando por santo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Veja bem, se essa aparição de uma Maria, de uma eleita, sem carne, não fala a doutrina de João, ela não é de Deus. Se ela não é de Deus, ela é do diabo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Então, um pastor, um oficial religioso, um cristão consagrado,